Estrutura e função na sociedade primitiva. A. R. Radcliffe Brown. Introdução. Toda matéria aqui reimpressa é de circunstância no mais pleno sentido do termo. Cada um dos ensaios foi escrito para circunstâncias especiais. Apesar disto, conservam certo grau de unidade, visto que foram elaborados de determinado ponto de vista teórico. Entendemos por teoria um esquema de interpretação aplicável ou supostamente aplicável à compreensão de fenômenos de determinada espécie. Uma teoria consiste de um conjunto de conceitos analíticos que devem ser claramente definidos em relação com a realidade concreta e conservar uma mútua conexão lógica. Proponho-me, portanto, a dar definições de certos conceitos que eu emprego para fins de análise dos fenômenos sociais. Proponho-me, portanto, a dar definições de certos conceitos que emprego para fins de análise dos fenômenos sociais, à guisa de introdução a estes ensaios diversos. Deve-se ter em mente que poucas vezes concordam entre si os antropólogos quanto a conceitos e expressões que empregam, de modo que esta introdução e os escritos que se seguem devem ser considerados como exposição de uma teoria particular e não teoria aceita de modo geral. História e teoria. A diferença entre o estudo histórico das instituições sociais e o estudo teórico pode ser facilmente percebida comparando-se a história econômica e a história teórica. Ou a história do direito com a jurisprudência teórica. Na antropologia, porém, sempre houve e persiste ainda muita confusão através de discussões em que temos como história. Na antropologia, porém, sempre houve e persiste ainda muita confusão através de discussões em que termos como história, ciência e teoria são empregados pelos contendores nos mais diferentes sentidos. Tais confusões poderiam ser evitadas em considerável grau pelo emprego de termos aceitos de lógica e metodologia e pela diferenciação entre pesquisas ideográficas e nomotéticas. Numa pesquisa ideográfica, o propósito é estabelecer como admissíveis determinadas proposições ou certos enunciados factuais. Uma pesquisa nomotética, pelo contrário, tem por escopo chegar a proposições gerais admissíveis. Definimos a natureza de uma pesquisa pelo tipo de conclusões a que se propõe. A história, como de modo geral é entendida, é o estudo dos registros e monumentos com o fito de proporcionar conhecimento sobre as condições e fatos do passado, inclusive as investigações relacionadas com o passado mais recente. É evidente que a história consiste sobretudo de pesquisas ideográficas. No século passado houve muita polêmica. No século passado houve uma polêmica, a famosa Methodenstreit, quando os historiadores deviam aceitar considerações teóricas em seu trabalho ou lidar com generalizações. Não poucos historiadores aceitaram o parecer de que as pesquisas nomotéticas não deveriam fazer parte dos estudos históricos, que deviam restringir-se a nos dizer o que aconteceu e como aconteceu. Pesquisas teóricas ou nomotéticas deveriam ficar a cargo da sociologia, mas historiadores a que
pensam poder e mesmo dever incluir interpretações teóricas em seu relato do passado. A controvérsia nesta questão, bem como na relação entre história e sociologia, persiste ainda, decorridos 60 anos. Há, sem dúvida, escritos de certos historiadores que devem ser reconhecidos não apenas como relatos ideográficos dos fatos do passado, mas como contendo interpretações teóricas nomotéticas daqueles fatos. A tradição nos estudos históricos franceses de Fustel, de Coulanges e seus seguidores, tais como Gustave Glotz, ilustra esse tipo de combinação. Alguns escritores modernos a designam por história sociológica ou sociologia histórica. Na antropologia, entendendo por isso o estudo dos chamados povos primitivos ou atrasados, o termo etnografia aplica-se ao que é especificamente o modo de pesquisa ideográfica, cujo objetivo é dar explicação aceitável desses povos e sua vida social. A etnografia difere da história pelo fato de que o etnógrafo adquire conhecimento, ou pelo menos parte fundamental dele, a partir da observação ou contato diretos com o povo sobre o qual escreve, e não, como historiador, a partir de registros escritos. A arqueologia pré-histórica, que é outro ramo da antropologia, é estudo nitidamente ideográfico, cujo escopo é o de nos proporcionar conhecimento factual sobre o passado histórico. O estudo teórico das instituições sociais em geral é comumente mencionado como sociologia, mas como este nome pode ser amplamente empregado referindo-se a muitas espécies diferentes descritas sobre a sociedade, podemos falar mais especificamente da sociologia teórica ou comparada. Quando Fraser deu sua aula inaugural como primeiro professor de antropologia social em 1908, definiu antropologia social como um ramo da sociologia que trata das sociedades primitivas. Certas confusões entre os antropólogos resultam do fato de não saberem distinguir entre elucidação histórica e compreensão teórica das instituições. Se indagamos o porquê da existência de certas instituições em determinada sociedade, a resposta adequada será um relato histórico quanto às suas origens. Para explicar por que os Estados Unidos têm uma constituição política com presidente, duas casas de Congresso, Departamento de Estado, Corte Suprema, recorremos à história da América do Norte. Trata-se de elucidação histórica no sentido próprio do termo. A existência de certa instituição é, portanto, aplicada pela referência a uma sequência complexa de acontecimentos que constituem uma cadeia causal de que ela é consequência. A aceitação da elucidação histórica depende da plenitude e idoneidade da fonte histórica. Nas sociedades primitivas estudadas pela antropologia social, não há quaisquer registros históricos. Não temos, por exemplo, conhecimento de espécie alguma quanto à evolução das instituições sociais dos aborígenes australianos. Os antropólogos, supondo ser o seu estudo uma espécie de estudo histórico, recorrem à conjectura e à imaginação e inventam explicações pseudo-históricas ou pseudo-causais. Temos tido, por exemplo, inúmeros relatos de pseudo-históricos e às vezes contraditórios quanto à origem e evolução das instituições totêmicas dos aborígenes australianos.
Nos trabalhos constantes desse volume, mencionamos algumas dessas especulações pseudo-históricas. O parecer que mantemos aqui é que tais especulações são não apenas destituídas de valor, mas ainda pior do que isto. Isto não implica de modo algum a rejeição da elucidação estoica, muito pelo contrário. A sociologia comparada, da qual a antropologia social é ramo, é concebida aqui como estudo teórico ou nomotético, cujo objetivo é proporcionar generalizações admissíveis. A compreensão teórica de determinada instituição é sua interpretação à luz de tais generalizações. Ao pretendermos formular uma teoria sistemática da sociologia comparada, a primeira pergunta que surge é esta: qual a realidade fenomênica concreta e observável pela qual a teoria deve interessar-se? Alguns antropólogos diriam que a realidade consiste de sociedades concebidas num sentido ou noutro, como entidades reais distintas. Outros, porém, descrevem a realidade a ser estudada como realidade feita de culturas, em que cada qual é de novo concebida como uma espécie de entidade distinta. Outros ainda parecem ver a questão na relação com ambos os tipos de entidades, sociedades e culturas, de modo que a relação entre uma e outra apresenta então um problema. Meu ponto de vista pessoal é que a realidade concreta que o antropólogo social está interessado em observar, descrever, comparar e classificar não é uma espécie de entidade, mas um processo, o processo da vida social. A unidade da investigação é a vida social de alguma região. A unidade da investigação é a vida social de alguma região determinada da Terra, durante certo período de tempo. O processo em si mesmo consiste numa enorme multidão de ações e interpretações de seres humanos, agindo como indivíduos em combinação ou em grupos. Em meio à diversidade dos fatos particulares, existem regularidades que possibilitam demonstrar e descrever certos aspectos gerais da vida social de uma região escolhida. O levantamento desses aspectos gerais significativos do processo de vida social constitui descrição do que pode ser chamado forma de vida social. Minha concepção de antropologia social constitui estudo teórico comparado das formas de vida social dos povos primitivos. A forma de vida social de certo conjunto de seres humanos pode permanecer aproximadamente a mesma por dado período, mas durante determinado tempo sofre ela transformações ou modificações. Por essa razão, embora possamos considerar os fatos da vida social como constitutivos de um processo, há, além disso, o processo de mudança na forma de vida social. Numa descrição sincrônica, demos um apanhado de uma forma de vida social tal como existe em determinado tempo, abstraindo tanto quanto possível das transformações que possam estar ocorrendo em suas linhas essenciais. Uma visão diacrônica, por outro lado, há de registrar tais mudanças através de um período. Na sociologia comparada, temos que tratar teoricamente da continuidade das formas de vida social e das transformações que nela se dão. Cultura. Os antropólogos empregam a palavra cultura com sentidos diferentes.
Parece-me que alguns empregam como equivalente ao que designo por forma de vida social. No sentido corrente, na cultura inglesa, que é mais ou menos a ideia de cultivo, refere-se a um processo e podemos defini-lo como o meio pelo qual uma pessoa adquire conhecimento, especialidade, ideias, crenças, gostos e sentimentos, mediante contato com outras pessoas ou pelo tato com outras coisas, tais como livros ou obras de arte. Em dada sociedade, podemos discernir processos de tradição cultural, empregando a palavra tradição no sentido literal de herdar ou legar. A compreensão e emprego da linguagem transmitem-se por um processo de tradição cultural neste sentido. Graças a ela, um inglês aprende a compreender e empregar a língua inglesa, mas em alguns setores da sociedade pode vir também a aprender latim, ou grego, francês ou o dialeto celta dos galeses. Nas complexas sociedades modernas, há grande número de distintas tradições culturais. Graças a uma delas, o indivíduo pode vir a ser médico ou cirurgião, ou aprender engenharia ou arquitetura e desempenhar essas profissões. Nas formas de vida social mais elementares, o número de tradições culturais distintas pode reduzir-se a 2, uma tradição para os homens e outra para as mulheres. Se tratamos a realidade social que estamos investigando, não como entidade, mas como processo, neste caso, cultura e tradição cultural são nomes para determinados aspectos identificáveis daquele processo, mas não evidentemente de todo o processo. Os termos são modos convenientes para designar Os termos são modos convenientes para designar certos aspectos da vida social humana, e em razão da existência de cultura e tradições culturais que a vida social humana difere muito marcantemente da vida social de outras espécies animais. A transmissão dos modos aprendidos de pensar, sentir e atuar constitui o processo cultural que é aspecto específico da vida social humana e, evidentemente, parte daquele processo de interação entre pessoas, aqui definido como o processo social concebido, e, evidentemente, parte daquele processo de interação entre pessoas, aqui definido como processo social, concebido como realidade social. Sendo a continuidade e mudança nas formas de vida social os temas de investigação da sociologia comparada, a continuidade das tradições culturais e das mudanças naquelas tradições contam-se, entre outras coisas, que devem ser tomadas em consideração. Sistema social. Foi Montesquieu que, em meados do século XVIII, lançou os fundamentos da sociologia comparada e, dessa forma, formulou e empregou uma concepção que foi e pode ser designada como sistema social. Sua teoria, a primeira lei da estática social, como mais tarde será denominada por Comte, afirmava que em determinada forma de vida social existem relações de interconexão e interdependência. A ideia de um sistema natural ou fenomênico supõe um conjunto de relações entre os fatos, tal como um sistema lógico. Por exemplo, a geometria de Euclides é um conjunto de relações entre as sentenças, ou um sistema ético é um conjunto de relações entre juízos de ordem ética. Quando falamos de sistema bancário ou da Inglaterra,
referimos-nos ao fato de que há considerável volume de atividades, interações e transações, tais como, por exemplo, pagamentos por meio de cheque assinado e sacado contra certo banco. Atividades estas que se relacionam de modo a constituir em sua totalidade um processo do qual podemos fazer descrição analítica que mostrará como estão interrelacionadas e constituindo assim um sistema. Estamos evidentemente diante de um processo de uma parte complexa do processo social total da vida social na Inglaterra. Nestes ensaios, falo de sistemas de parentesco. Entendo que em dada sociedade podemos isolar teoricamente, se não na realidade, certo conjunto de ações e interações entre as pessoas. Essas ações e interações nascem das relações de parentesco ou casamento. E entendo também que em certa sociedade tais ações estão interrelacionadas de modo que podemos dar uma descrição analítica geral delas como partes integrantes de um sistema. A importância teórica dessa noção de sistema resume-se no seguinte: nosso primeiro passo no sentido de compreender uma feição comum de uma forma de vida social, tal como o uso de cheques ou costume pelo qual um homem deve evitar contato social com a sogra, é descobrir o lugar dessa feição no sistema do qual ela constitui parte. A teoria de Montesquieu, porém, é o que podemos chamar de teoria do sistema social total, de acordo com a qual todos os aspectos da vida social estão unificados num todo coerente. Como estudioso da jurisprudência, Montesquieu estava sobretudo interessado em leis e procurava mostrar que as leis de certa sociedade estão relacionadas com a constituição política, vida econômica, religião, clima, volume da população, usos e costumes e aquilo que ele chamava de espírito geral, que mais tarde os escritores chamaram de ethos da sociedade. Uma lei teórica, como esta lei fundamental da estática social, não é a mesma coisa que lei empírica, mas um guia para a investigação. Acho que podemos avançar nossa compreensão das sociedades humanas se investigarmos sistematicamente as inter-relações entre os aspectos da vida social. Estática e dinâmica. Comte assinalou que, em sociologia, como em outras espécies de ciência, há duas séries de problemas, aos quais chamava de problemas de estática e dinâmica. Na estática, tentamos descobrir e definir condições de existência, de coexistência. Na estática, tentamos descobrir e definir condições de existência e de coexistência. Na dinâmica, empenhamo-nos em descobrir condições de transformação. As condições de existência de moléculas ou de organismos são questões de estática e, analogamente, as condições de existência das sociedades, sistemas sociais ou formas de vida social são questões de estática social. Já os problemas de dinâmica social referem-se às condições de mudança das formas de vida social. A base da ciência é a classificação sistemática. Constitui primeira tarefa da estática social empenhar-se no sentido de comparar formas de vida social a fim de chegar a classificações. Mas formas de vida social não podem ser classificadas em espécies e gêneros, tal como classificamos as formas de vida orgânica. A classificação não pode ser específica, mas deve ser tipológica, e isto é um modo mais complicado de investigação.
Esta classificação só pode ser conseguida por meio do estabelecimento de tipologias para os aspectos da vida social ou os complexos de aspectos que são dados em sistemas sociais parciais. A tarefa é complexa e tem sido também desprezada, em vista da noção de que o método da antropologia deve ser o histórico. Não obstante os estudos tipológicos serem parte importante da estática social, outra tarefa se apresenta, a de formular generalizações sobre as condições de existência de sistemas sociais ou de formas de vida social. A chamada primeira lei da estática social é uma generalização que declara só poder persistir ou continuar a forma de vida social cujos vários aspectos exibam certa espécie ou grau de coerência ou consistência. Mas isto apenas define o problema da estática social, que consiste em investigar a natureza dessa coerência. O estudo da dinâmica social ocupa-se em estabelecer generalizações sobre como os sistemas se transformam. A hipótese da correlação sistemática de aspectos da vida social tem como corolário que as transformações em alguns aspectos devem provavelmente ensejar mudanças em outros aspectos. Evolução social. Evolução social. A teoria da evolução social foi enunciada por Herbert Spencer como parte de sua formulação da teoria geral da evolução. De acordo com aquela teoria, o desenvolvimento da vida na Terra constitui um único processo ao qual Spencer aplicava o termo evolução. A teoria da evolução orgânica e superorgânica, entre parênteses, social, pode ser reduzida a duas proposições fundamentais, que tanto na evolução das formas da vida orgânica como na evolução das formas da vida social humana, houve um processo de diversificação pelo qual muitas formas diferentes de vida orgânica ou vida social desenvolveram-se a partir de um número muito menor de formas originais. 2. Que houve uma tendência geral de evolução pela qual as formas mais complexas de estrutura e organização, entre parênteses, orgânica e social, surgiram de formas mais simples. A aceitação da teoria da evolução exige apenas a aceitação dessas proposições, dando-nos um esquema de interpretação aplicável ao estudo da vida orgânica e social. Mas deve-se ter em mente que alguns antropólogos rejeitam a hipótese da evolução. Podemos aceitar provisoriamente a teoria fundamental de Spencer, embora rejeitemos as diversas pseudo-especulações que ele acrescentou, e essa aceitação nos proporciona certos conceitos que podem ser úteis como instrumentos de análise. A adaptação é um conceito-chave da teoria da evolução ou pode ser aplicado tanto ao estudo das formas de vida orgânica como às formas da vida social entre seres humanos. Um organismo vivo só existe e continua existindo se for ao mesmo tempo interna e externamente adaptado. A adaptação interna depende do ajustamento dos vários órgãos e de suas atividades, de modo que os diversos processos fisiológicos constituam um sistema de funcionamento continuado pelo qual a vida do organismo se mantém. A adaptação externa é a do organismo ao meio no qual vive. A diferenciação de adaptação externa e interna é simplesmente um modo de distinguir
dois aspectos do sistema adaptacional, que é o mesmo para os organismos de uma única espécie. Quando tratamos da vida social dos animais, deparamos um outro tipo de adaptação. A existência de uma colônia de abelhas depende da combinação das atividades das abelhas operárias individualmente em colher o mel e o pólen, da fabricação da cera, da construção das colmeias, da postura de ovos e larvas, bem como da alimentação destas, da proteção do armazenamento de mel contra os ladrões, da ventilação dos favos por meio da vibração de suas asas e da conservação da temperatura no inverno pela aglomeração de todas. Spencer emprega o termo cooperação para designar este aspecto da vida social. Vida social e adaptação social implicam, portanto, o ajustamento da conduta de organismos individuais às exigências do processo pelo qual a vida social continua. Ao examinarmos uma forma de vida social entre seres humanos como sistema adaptacional, é útil distinguir três aspectos do sistema total. Há um modo pelo qual a vida social é ajustada ao ambiente físico e podemos, se quisermos, falar dele como adaptação ecológica. Em segundo lugar, há disposições institucionais pelas quais uma vida social ordenada se mantém, de modo que se dá o que Spencer chama de cooperação, e o conflito é reduzido ou regulado. A isto podemos chamar, se quisermos, o aspecto institucional da adaptação social. Em terceiro lugar, há o processo social pelo qual o indivíduo adquire hábitos e características mentais, que o adaptam para um lugar na vida social e o habilitam a participar em suas atividades. Isto poderíamos chamar de adaptação cultural, de acordo com a prévia definição de tradição cultural como processo. O que se deve ressaltar é que esses modos de adaptação são apenas aspectos diferentes dos quais o sistema adaptacional total pode ser considerado por conveniência da análise e comparação. A teoria da evolução social constitui, pois, parte de nosso esquema de interpretação de sistemas sociais para examinar qualquer sistema dado como um sistema adaptacional. A estabilidade do sistema e, portanto, sua continuidade por certo período depende da eficácia da adaptação. Estrutura social. A teoria da evolução afirma uma tendência de desenvolvimento em que os tipos mais complexos de estrutura vêm a existir a partir de tipos menos complexos. Inclui-se neste volume uma conferência sobre a estrutura social, mas como foi feita em época de guerra e foi publicada de modo resumido, não está tão clara como deveria. Quando empregamos o termo estrutura, estamos nos referindo a certa espécie de ajuste ordenado das partes ou dos componentes. Uma composição musical tem uma estrutura, do mesmo modo que uma frase. Um edifício tem uma estrutura, do mesmo modo que uma molécula ou animal. Os componentes ou unidades da estrutura social são pessoas, e uma pessoa é um ser humano considerado não como um organismo, mas como ocupando posição numa estrutura social. Um dos problemas teóricos fundamentais da sociologia é o que se refere à natureza da continuidade.
Um dos problemas teóricos fundamentais da sociologia é o que se refere à natureza da continuidade social. A continuidade em formas de vida social depende da continuidade estrutural, isto é, de uma espécie de continuidade no ajustamento das pessoas, umas com as outras. Atualmente, existe um ajustamento das pessoas em nações, e o fato de que por 70 anos eu pertença à nação inglesa, embora tenha passado grande parte de minha vida em outras nações, é um fato de estrutura social. Uma nação, uma tribo, um clã, um organismo como a Academia Francesa ou como a Igreja Católica podem continuar a existir como um ajustamento de pessoas, embora o conjunto das pessoas, as unidades de que cada um se compõe, mudem vez por outra. Existe continuidade da estrutura, tal como um corpo humano, do qual os componentes são moléculas. E esta continuidade permanece, embora as moléculas que constituem o corpo estejam continuamente em mudança. Na estrutura política dos Estados Unidos deve haver sempre um presidente. Por certo, é tempo de Herbert Hoover. Em outro período é Franklin Roosevelt, mas a estrutura permanece contínua como um ajustamento. As relações sociais das quais a rede contínua constitui a estrutura social não são conjunções acidentais de indivíduos, mas são determinadas pelo processo social. E qualquer relação é aquela em que a conduta das pessoas em suas interações com as demais é controlada por normas, regras ou padrões. Assim sendo, em qualquer relação no seio de uma estrutura social, a pessoa sabe que se deve conduzir de acordo com essas normas e tem razão em esperar que outras pessoas façam o mesmo. Costuma-se chamar instituições as normas de conduta estabelecidas de determinada forma de vida social. Instituição é uma norma estabelecida de conduta reconhecida como tal por um grupo social ou classe identificáveis. A norma lhes serve, pois, de instituição. As instituições designam um tipo ou classe discernível de relações ou interações sociais. Assim, em determinada sociedade regionalmente definida, descobrimos que há normas aceitas quanto ao modo pelo qual o homem deve agir em relação à sua mulher e filhos. A relação das instituições para com a estrutura social é, portanto, dupla. Por um lado, há a estrutura social, tal como a família no presente exemplo, para cujas relações constituintes as instituições proporcionam as normas. Por outro lado, há o grupo, a sociedade local neste exemplo, na qual a norma é estabelecida pelo reconhecimento geral dela como a que determina a conduta adequada. As instituições, se este termo é empregado para designar o ordenamento da sociedade das interações das pessoas nas relações sociais, apresenta esta dupla conexão com a estrutura, com um grupo ou classe da qual se pode afirmar ser uma instituição e com aquelas relações no seio do sistema estrutural ao qual as normas se aplicam. Num sistema social, pode haver instituições que estabeleçam normas de conduta para o rei, para juízes, quanto ao cumprimento dos deveres de seu ofício, para os policiais, para os chefes de família e assim por diante, como também normas de conduta referentes às pessoas que venham a entrar em contato dentro da vida social. Devemos mencionar ligeiramente o termo organização. O conceito está evidentemente em estreita relação com o conceito da estrutura social, mas é aconselhável não tratar ambos os termos como sinônimos. Emprego adequado, que não parte do emprego comum em inglês, é definir a estrutura social como um ajustamento de pessoas em relações controladas ou definidas institucionalmente com a relação do rei e súdito, ou de marido e mulher,
é empregar organização como designando um ajustamento de atividades. A organização de uma fábrica é um ajustamento de atividades de administração da chefia dos operários dentro da atividade total da fábrica. A estrutura de uma família compreende A estrutura de uma família, compreendendo pais, filhos e empregados, é institucionalmente controlada. As atividades dos diversos membros da casa serão provavelmente sujeitas a certo ajustamento regular e a organização da vida do lar nesse sentido pode ser diferente em diversas famílias na mesma sociedade. A estrutura de um exército moderno consiste, em primeiro lugar, de um ajustamento em grupos, regimentos, divisões, brigadas, etc. E, em segundo lugar, um ajustamento hierárquico. Generais, coronéis, majores, capitães. A organização do exército consiste do ajustamento das atividades de seu pessoal na paz e na guerra. No seio de uma organização, cada pessoa tem uma função. Podemos, pois, dizer que, quando estamos tratando de um sistema estrutural, estamos interessados num sistema de posições sociais, ao passo que, numa organização, tratamos de um sistema de funções. Função social. O termo função tem grande variedade de significados, dependendo do contexto. Na matemática, conforme apresentada por Euler no século XVIII, a palavra refere-se a uma expressão ou símbolo que pode ser escrita no papel como log vezes x, e não tem qualquer relação com a palavra tal qual é empregada numa ciência como a fisiologia. Na fisiologia, o conceito de função é de fundamental importância para capacitar-nos a tratar da inseparável relação de uma estrutura e processo da vida orgânica. Um organismo complexo, tal como o corpo humano, tem a estrutura como uma disposição de órgãos, tecidos e fluidos. Mesmo um organismo que consista de uma única célula tem certa estrutura como um ajustamento de moléculas. O organismo tem também vida e esta designamos por processo. O conceito de função orgânica é aquele que empregamos para designar a correlação entre a estrutura de um organismo e o processo vital desse organismo. Os processos que transcorrem dentro de um corpo, humano, enquanto vivo, dependem da estrutura orgânica. É a função do coração bombear sangue através do corpo. A estrutura orgânica, como estrutura viva para a continuidade, depende do processo que constitui todo o processo vital. Se o coração cessar de executar sua função, o processo vital termina e a estrutura, como estrutura viva, também acaba. Assim, o processo depende da estrutura e a continuidade da estrutura depende do processo. Com referência aos sistemas sociais e à sua compreensão teórica, um dos meios de empregar o conceito de função é idêntico ao emprego científico feito em fisiologia. Pode ser empregado para designar a interconexão entre a estrutura social e o processo de vida social. É o emprego da palavra função que me parece, neste sentido, útil em sociologia comparada. Os três conceitos, processo, estrutura e função, são, pois, os componentes de uma única teoria ou esquema de interceptação ou correção, ou esquema de interpretação de sistemas sociais humanos. Os três conceitos estão logicamente interrelacionados, visto que função é usado para designar as relações de processo e estrutura. Teoria é o que podemos aplicar ao estudo tanto da continuidade em formas de vida social
como também ao processo de transformação nessas formas. Se consideramos determinado aspecto da vida social como o castigo do crime, ou em outras palavras, a aplicação, mediante certo procedimento organizado, de sanções penais quanto a certos tipos de conduta, e indagamos qual é sua função social, temos um problema fundamental de sociologia comparada para o qual uma das primeiras contribuições foi a de Durkheim em sua divisão do trabalho social. A divisão do trabalho social. Um problema geral muito amplo se coloca quando indagamos qual é a função social da religião. Como foi assinalado em um dos ensaios deste volume, o estudo deste problema exige a consideração de grande número de problemas mais restritos, tal como a função social da adoração dos antepassados naquelas sociedades em que isto se verifica. Mas nessas investigações mais limitadas, no caso da teoria que esboçada ser aceita, o procedimento tem de ser o exame da correlação entre os aspectos estruturais da vida social e o correspondente processo social, na medida em que ambos estejam implicados num sistema contínuo. O primeiro ensaio desta coleção pode servir para ilustrar estas ideias teóricas. Trata ele da instituição pela qual o filho da irmã tem familiaridade privilegiada permitida em sua conduta para com o irmão de sua mãe. O costume é conhecido em tribos da América do Norte como os Winnebago e outros, nos povos da Oceania, tais como os habitantes de Fiji e Tonga, e em algumas tribos da África. Minhas observações pessoais dessa instituição foram feitas em Tonga e Fiji, mas como o trabalho destinava-se a público sul-africano, pareceu-me preferível referir-me a um único exemplo sul-africano, visto que uma análise comparativa mais ampla demandaria ensaio mais longo. O modo usual de tratar desta instituição, tanto na Oceania como na África, foi proporcionar uma explicação pseudo-histórica tendente a demonstrar que se tratava de sobrevivência numa sociedade patrilinear a partir de uma antiga condição do matriarcado. O método alternativo de tratar desta instituição é procurar uma compreensão teórica dela como parte de um sistema de parentesco de certo tipo, no seio do qual ela tenha uma função discernível. Não dispomos ainda de uma tipologia geral sistemática de sistemas de parentesco, pois a elaboração dessa tipologia é uma tarefa laboriosa. Mencionei alguns resultados parciais e provisórios desta tentativa de determinar tipos numa recente publicação sobre a forma de introdução a um livro sobre sistemas de parentesco e casamento africanos. Em meio a essa imensa diversidade de sistemas de parentesco, podemos, penso, reconhecer um tipo do que podemos chamar patriarcado e outro de matriarcado. Em ambos esses tipos, a estrutura do parentesco baseia-se em linhagens com ênfase máxima nas relações de linhagem. No matriarcado, a linhagem é matrilinear, em que um filho pertence à linhagem da mãe. Praticamente todas as relações de direito de um homem são com sua linhagem. Praticamente todos os direitos de um homem são com sua linhagem matrilinear e seus membros, e portanto depende ele amplamente dos irmãos de sua mãe, que exercem autoridade e controle sobre sua pessoa e a quem ele procura no caso de proteção e de herança da propriedade.
Num sistema de patriarcado, por outro lado, o homem depende amplamente de sua linhagem patrilinear e, portanto, de seu pai e irmãos de seu pai, que exercem autoridade e controle sobre ele, enquanto que é a eles que tem de recorrer para obter proteção e herança. O patriarcado é representado pelo sistema de pátria potestas da Roma Antiga e que há sistemas que se aproximam mais ou menos intimamente do tipo encontrável na África e Alhures. Podemos considerar os Batonga como tal aproximação. O matriarcado é representado pelos sistemas de Nayar, de Malabar e os Menankubal da Malaya. E também, neste caso, encontramos sistemas aproximados desse tipo em outras partes. A questão tratada no ensaio sobre o irmão da mãe pode ser considerada contrastante com a explicação pela pseudo-história, cuja interpretação dessa instituição a ela se refere como tendo uma função num sistema de parentesco com certo tipo de estrutura. Se tivéssemos de reescrever o ensaio 30 anos depois, teríamos sem dúvida que modificá-lo e ampliá-lo, mas foi-me sugerido que o ensaio poderia ter certo interesse histórico menor em relação com o desenvolvimento do pensamento em antropologia e é, portanto, reimpresso quase tal como foi escrito, exceto alterações mínimas. Qualquer interesse que este volume possa ter decorrerá provavelmente de ser a exposição de uma teoria, no sentido em que a palavra teoria é aqui empregada como esquema de interpretação aplicável à compreensão de uma classe de fenômenos. A teoria pode ser enunciada por meio de três conceitos fundamentais e relacionados de processo, estrutura e função. Decorre de escritores antigos como Montesquieu, Comte, Spencer, Durkheim e pertence, deste modo, a uma tradição cultural de 200 anos. Essa introdução contém uma reformulação na qual certos termos são empregados diferentemente do modo como foram nos antigos ensaios agora reimpressos. Por exemplo, nos primeiros ensaios escritos há 20 ou mais anos, a palavra cultura é empregada como significado admitido naquela época como termo geral designativo de um modo de vida, inclusive o modo de pensar de determinado grupo social localmente definido.